noite, meus irmãos. A paz seja convosco. Eu quero, antes de mais nada, agradecer o convite. Me sinto lisonjeado. Peço desculpas aos irmãos por não poder ter vindo hoje de manhã. O meu seminarista, que pelejou durante 4 anos no seminário, que cumpriu todos os requisitos da denominação a qual eu sou pastor, foi encaminhado para a ordenação ao sagrado ministério hoje. O presbitério marcou nesse domingo, hoje, pela manhã, lá na igreja presbiteriana dos IPs, e eu não tive como não estar. Foram 6 anos de caminhada, 4 anos comigo, e o Senhor Deus trouxe hoje o reverendo Paulo Falcanieri como pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, eu não pude estar, mas foi por um bom motivo. Eu sou pastor da Igreja Presbiteriana, sou pastor auxiliar lá em Cajamar, planto uma igreja em Vinhedo, e como o pastor Fernando disse, o bichinho da educação nos picou faz já algum tempo, primeiramente a minha esposa, e hoje nós estamos envolvidos em tempo integral na igreja e na escola. Entendemos que a escola é um braço da igreja e a escola alcança pessoas, lugares que a igreja não costuma ter muito acesso. Só para dar um exemplo, no encerramento do ano nós tivemos 280 pessoas, das quais a metade não conhecem o Senhor Jesus e não congregam. E eles ouviram o evangelho da salvação naquele lugar. Eles ouviram a pregação e, se Deus quiser, no dia dos pais, no dia das mães, na Páscoa, no Natal do ano que vem, no encerramento, ouvirão mais uma vez. Assim tem sido nos últimos 8 anos, e que Deus assim nos dê força e graça para que prossigamos. Sem mais delongas, Evangelho de Jesus Cristo, conforme nos escreveu Lucas, o médico amado, no 2º capítulo, no 1º versículo, até o versículo de número 20. Evangelho de Jesus, conforme nos relatou Lucas, o médico amado, no 2º capítulo, do 1º versículo até o versículo de número 20. Os irmãos acharam? Lucas 2, do 1º ao 20. Está escrito assim na santa palavra do Senhor. Naqueles dias, foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito. Enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo.
é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glórias a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Feche seus olhos mais uma vez, baixe a sua fronte. Vamos falar com Deus. Santo Senhor, estamos em tua casa e diante da sua glória. E diante da sua glória, importa que todo homem se cale e que o Senhor fale. Então, Senhor, eu lhe peço que eu seja apenas um instrumento do Senhor nessa noite. E que o Senhor fale com a sua igreja. Toma-me em tuas mãos e me use como tem feito nos últimos anos. Não porque sou digno, é claro, mas porque o Senhor é poderoso para fazer até mesmo vasos de barro transbordar. Então me usa neste local e fale com tua igreja, para a glória, louvor e majestade do seu santo nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muitos nascimentos na história da humanidade foram tidos como o nascimento mais importante. No século passado, um nascimento mobilizou o mundo inteiro. O nome do menino que nascia era William Arthur. Esse é o nome do primeiro herdeiro do príncipe Charles com a princesa Diana. No dia 29 de junho de 1982, ele foi apresentado ao mundo. Um ano fazia do casamento do século. O casamento do século foi chamado o casamento de Charles e Diana. Um ano após esse casamento, nascia Willis, como Diana o chamava. Ele nasceu com 3,2 kg, olhos azuis. E por causa do horário, a tradicional 41 salva de tiro de canhão não pôde ser feita. Ele nasceu de madrugada. Foram 17 horas de parto. Foi um parto bem difícil. O pai acompanhou todo o momento do trabalho de parto até o nascimento. Diana tinha apenas 20 anos. Conta-nos o relato jornalístico que 1000 pessoas aguardavam na porta do hospital e saudavam o herdeiro da coroa britânica. Muitos aplausos, muitos gritos, muito festejo teve o seu nascimento. Charles ligou para a rainha Elizabeth para dar a notícia, e naquela época ela já era uma mulher longeva. Imagina nos dias de hoje. A família real comemorava o nascimento do príncipe que haveria de se tornar rei.
E esse foi tido como o nascimento do século. Hoje eu gostaria de falar a vocês sobre um outro nascimento. Não o nascimento do século, não o nascimento do filho de Diana e Charles, mas o maior nascimento da história. O nascimento do unigênito Filho de Deus. O nascimento de Jesus Cristo, 100% Deus, 100% homem. E eu não gostaria apenas de falar desse nascimento, mas o meu desejo é provar que Jesus, de fato, foi o maior nascimento de toda a história. Vamos acompanhar a história para a gente enxergar por que é que o nascimento de Jesus é considerado como o maior nascimento da história. O versículo de número 1 diz que naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Antes de nós enxergarmos a configuração do mundo, vale dizer que o nascimento de Jesus é um dos documentos históricos mais testificados e mais autênticos de todos. Havia um decreto de César Augusto. César Augusto era um imperador romano naquele período. Quirino era governador da Síria. Esse momento de alistamento, de recenseamento, está documentado nos anais da história. Então, o nascimento de Jesus é um fato histórico, documentado, registrado, e quer os céticos, os ateus, quer os inimigos do Evangelho, quer eles queiram ou não, não tem como apagar o nascimento de Jesus como um fato marcado no tempo e no espaço. Um fato real, ocorrido, documentado, encravado no seio da terra e testemunhado por documentos e por pessoas. Ditas essas coisas, a configuração que o mundo detinha na época em que Jesus nasceu era uma configuração real. Havia um decreto real. E aqui, real, eu não estou falando de realidade. Real aqui, para mim e para o texto sagrado, tem a ver com realeza. O tempo que Jesus nasceu envolveu um decreto da realeza, um decreto imperial. E esse decreto configurava todo o mundo para a vinda de Jesus. Então, o primeiro ponto que deve ficar aqui na nossa listinha de pontos para provar que Jesus foi, é e sempre será o maior nascimento da história, é que quando Jesus veio ao mundo, havia um decreto imperial organizando o mundo para a vinda do Messias. Mas há um segundo aspecto aqui, ainda nesses primeiros versículos. O versículo de número 4 diz que José subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia. A configuração de Israel, ela é um pouco diferente da nossa. A gente imagina que subir tem a ver só com ir do sul ao norte. Mas aqui, quando nós olhamos para o texto, a Galileia ficava no norte. E o texto está dizendo que José subiu da Galileia para a Judéia. E por que está falando subiu, se de fato ele está vindo do norte para o sul? Porque Jerusalém é muito mais alta do que a Galileia. Então todos aqueles que iam para Jerusalém subiam, independente do lugar em que estavam na geografia de Israel. Se você estava no norte ou no sul, você subia, porque Jerusalém é mais alta. E eu tive um dos grandes prazeres da minha vida, um dos grandes presentes de Deus, foi viajar para Jerusalém, e eu ganhei a viagem inteira. Nem passaporte eu tinha, nem para o Paraguai eu tinha ido na vida. E o Senhor Deus me deu uma viagem inteirinha. E aí é uma maravilha, imagina um teólogo, historiador, estando lá
nesse mundo maravilhoso. E aí eu pude ver com os meus próprios olhos a altura de Jerusalém em relação às demais cidades. José então sobe para Jerusalém. E ao chegar na Judéia, ao chegar na região em que Jerusalém está, ele se encaminha à cidade de Davi, a cidade chamada Belém. E ele fez isso porque ele era da casa e da família de Davi. A configuração do mundo em que o decreto imperial vigorava, apontava para que todo homem e toda mulher, toda família hebreia deveria ir para a cidade natal, a cidade dos seus ancestrais, a fim de se alistar. José e Maria, então, foram direcionados pelo decreto de César para irem à cidade real. Não havia só um decreto real, havia uma cidade real. O príncipe Williams, que nós acabamos de dizer, nasceu em Londres, a cidade do rei e da rainha. Neste caso aqui, Jesus nasce em Belém, na cidade do grande rei Davi. Então nós temos um decreto do império e nós temos uma cidade imperial. Nós temos uma cidade real. Nós temos uma cidade da majestade, nós temos uma cidade da realeza. O decreto da realeza e a cidade da realeza. O texto continua então dizendo que José e Maria chegaram até esse lugar, Maria estava grávida, e estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias. Os dias para a vinda de Jesus se completaram exatamente nesse contexto histórico, exatamente nessa configuração. Configuração do mundo, o decreto de César. Configuração de Israel, José e Maria eram da cidade de Davi. E a configuração de Belém também foi uma configuração muito especial. Versículo 7 diz que não havia lugar para eles na hospedaria. O nascimento de Jesus foi tão especial e aconteceu num tempo tão especial que todas as hospedarias da cidade estavam lotadas. Mas o grande rei, que nasce em meio a um decreto real, nasce na cidade real, precisava de um berço real. Ele não poderia nascer em qualquer berço. No entanto, para Deus, as coisas mais preciosas desse mundo não passam de calçamento de chão. E aqui talvez eu deva clarificar um pouco a sua mente em relação às ruas de ouro da Nova Jerusalém. Quando a gente olha para a rua, para os relatos da Nova Jerusalém, a gente olha aquele esplendor, né? Ruas de ouro, pedras preciosas, metais puríssimos. E a gente olha tudo aquilo e fala, nossa, que riqueza! E eu acho que quando nós olhamos dessa forma, nós estamos perdendo o centro do texto. O que Deus está querendo nos dizer é que no reino dele, as coisas que são valiosas para nós não passam de calçamento de chão. No reino dele é uma inversão. Ouro vira paralelepípedo para lá. Ok? Para nós, ouro é muito importante. Para ele, é calçamento de chão. Para nós, pedras preciosas são muito importantes. Para ele, são ferrolhos de porta. Há uma mudança nas diretrizes do reino e nas prioridades do reino. Tanto é que nós ajuntamos tesouros em lugares celestiais. E nossos tesouros não tem nada a ver com ouro e com prata. Nossos tesouros não são desse mundo. Então, o berço real para o nascimento da realeza teve que ser uma manjedoura, porque havia essa ordem inversa de valores. Aquilo que para mim e para você é valoroso, para Deus não tem o menor valor. Então note a configuração do mundo, a configuração de Israel, a configuração de Belém, mostra um decreto, mostra uma cidade e mostra um berço glorioso numa estrebaria,
nas portas dos fundos de uma hospedaria qualquer. Mas talvez você diga, Daniel, isso não faz o nascimento de Jesus especial, Todo mundo pode nascer num momento onde tem um decreto. Quem nasceu na pandemia, um decreto, um lockdown mundial, nasceu sob um decreto mundial. É especial ter nascido na pandemia? Não necessariamente. Ter nascido numa cidade fantástica também não faz de ninguém muito especial. É possível ter moradores de rua nascendo em Londres ou em Dubai. Então não é muito bem a cidade que faz da pessoa especial. Pode ser que a pessoa nasça em qualquer lugar, e nascer num berço, numa estrebaria, não faz de ninguém especial mesmo. Então talvez você esteja dizendo, essa primeira parte não me convenceu não. Tudo bem, vamos para a segunda? Vamos olhar a segunda. A segunda diz que havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante a vigília da noite. Ora, nada mais comum numa região agropastoril. A região de Belém é conhecida até hoje como um local de pastores. E naquele lugar era comum pastores pastorearem as suas ovelhas. Era comum pastores nas vigílias da noite estarem cuidando do seu rebanho. É claro que o pastoreio de hoje em dia é tecnológico, ele é cercado, ele é cheio de cuidados diferentes daquela época. Naquela época você tinha lobos, você tinha leões, você tinha ladrões, e o pastoreio era um pouco mais ativo, um pouco mais próximo. Mas o mais importante aqui não são os pastores, o mais importante é o que acontece na vigília da noite. E então, versículo 9, um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam. E a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E ficaram tomados de grande temor. Uma notinha de rodapé. Tem muitos falsários que levam o título de pastores, que para manipular a igreja, começam com essas histórias. Olha um anjo aqui, tem um anjo acolá, tem um anjo nesse lugar. Que tristeza, que miséria. Se de fato tivesse um anjo nesse lugar aqui, a sua glória seria tão intensa que todos nós perceberíamos a sua presença e todos nós cairíamos com a boca no pó. A glória de uma visitação angelical, ela é tão poderosa que todos aqueles que tiveram contato com o anjo acharam que iam morrer. Então, um contato com o anjo é um negócio glorioso. Não é um negócio assim, tem uma bandeja, essas coisas me dão uma raiva, diga-se de passagem, porque isso não passa de manipulação barata. Se um anjo aparecesse aqui, todos nós diríamos, ai de mim, Senhor, estou perdido, porque meus olhos viram a sua glória. O anjo surge. E qual é o sentido da visitação do anjo? O nascimento de Jesus foi tão especial, que veio um emissário real. Veio um emissário da realeza. Veio um arauto da realeza. Quando o príncipe Williams nasceu, um arauto da realeza foi até a porta do hospital e disse, atenção, súditos da rainha, nasceu o herdeiro do trono. Ele anunciou isso. Os reis são anunciados por arautos reais. Mas se você percebeu bem, esse é um arauto diferente de todos os outros arautos que anunciaram o nascimento de um rei. Ele veio do céu para a terra para anunciar o nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus foi especial porque um emissário celestial, não só um emissário real, um emissário celestial, veio do céu para a terra para trazer a mensagem. E note que ele traz a mensagem para pastorezinhos, para homens comuns trabalhando. Isso vai dar todo sentido para nós lá na frente. Guarda a informação contigo. Segundo lugar, o anjo enviado do céu, cheio de glória, glória esplendorosa, glória que gera temor nos homens simples,
glória que gera pavor, traz uma mensagem real, uma mensagem da majestade, uma mensagem gloriosa, uma mensagem vinda do céu para a terra. O anjo diz: não temais. E aqui, aquilo que eu acabei de dizer sobre a presença gloriosa e aterrorizante do anjo, se confirma no não temas. Eu não vim para destruir vocês, não precisa ter medo, é o que o anjo está dizendo. A minha glória vos afugenta, mas eu não vim com o intuito de exterminá-los. Pelo contrário, vos trago boa nova de grande alegria, e que será para todo o povo. Note que o anjo não está trazendo uma mensagem exclusiva para os pastores. Ela sim tem os pastores como primeiros ouvintes, mas a mensagem é para todo o povo. E aqui é tão glorioso, que eu e você, sul-americanos, quase 2000 anos à frente, ou mais do que isso, ou menos, as questões de data aqui não são o centro da discussão, ouvimos a mesma boa nova e entendemos que a mesma boa nova também é para nós. Olha a diferença do nascimento do William para o nascimento de Jesus Cristo. A boa nova do arauto era para aquelas 1000 pessoas que estavam ali. Neste caso, a boa nova de grande alegria era sim para os pastores, para todos os moradores de Israel e para nós, do outro lado do mundo, do outro lado da história. Quando a Bíblia fala que nós devemos evangelizar, lá, Jesus ensinando os apóstolos, Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins do mundo, eu digo para você sem sombra de dúvida, não há confim mais confim do que Brasil para Jerusalém. Nós somos os confins do mundo, nós somos locais distantes, mas a boa nova chegou até nós. E qual é a boa nova do anjo? O conteúdo da mensagem do anjo é uma pessoa. Versículo de número 11 ele diz, é que hoje nasceu. A boa nova é o nascimento, é o indivíduo que está vindo ao mundo. A boa nova é essa pessoa. Nasceu na cidade de Davi uma pessoa. E quem é essa pessoa? O anjo também diz, essa pessoa é o Salvador, é o ungido, é o separado, é o Messias e é o Senhor. Olha que coisa gloriosa. O príncipe William, quando foi anunciado como vos nasceu o príncipe herdeiro do trono da Inglaterra. O nascimento de Jesus diz, vos nasceu o príncipe herdeiro, o ungido, o Messias, o separado, o Salvador e o grande Rei e Senhor. A titulação de Jesus supera muito a da própria rainha da Inglaterra, quanto mais os seus herdeiros. O anjo traz a mensagem do nascimento da pessoa que nasceu e dos ofícios que esta pessoa teria na sua própria vida. Ele veio para salvar, ele veio para reinar, ele veio para governar, ele veio para se assenhorar de homens e mulheres e sobre eles tudo fazer e tudo ordenar. Mas há um último detalhe. Olha o que o anjo diz. E isto vos servirá de sinal. Eu fico pensando nesses pastores, sabe? Eu gosto de entrar na história assim e me ver nela. Eu ficaria pensando, o que vai ser o sinal? Um palácio de cristal. Eu sou da década de 70. Minha mãe gostava muito de cinema. E eu assisti um filme no cinema, de pequenininho, que chamava História Sem Fim. E a História Sem Fim tinha a Imperatriz Menina. E a Imperatriz Menina morava num palácio de cristal.
Então eu fico pensando aqui, eu fico olhando para essa cena e vou servir de sinal. Tem um palácio de ouro, tem um palácio de mármore, de marfim, talvez de alabastro. Qual será o sinal? Terá uma comitiva, sei lá, exércitos. O anjo não espera as bobagens dos pastores, né? E aqui, como pastor, eu me incluo. E ele simplesmente diz: você vai encontrar uma criança enfaixada em faixas e deitada na manjedoura, na estrebaria. E deitada no lugar onde os animais comem. Aqui talvez esteja a maior diferença. O príncipe William nasceu para reinar em pompa, em esplendor, em imagens gloriosas. O grande rei do universo nasceu para reinar a partir de uma manjedoura e concluiu seu reinado abraçado numa cruz de madeira qualquer. A grande diferença aqui é que ambos tiveram um emissário real. William, um arauto qualquer. Jesus Cristo, um anjo vindo do céu. Ambos têm ofícios, mas somente Jesus é o rei humilde que veio para reinar. Somente Jesus é o rei que abandona a sua glória para conosco morar. Somente Jesus é o rei que se despe de todo o seu esplendor e riqueza para se vestir da indignidade da carne humana. Pensa nisso. Jesus se veste de carne, suor, fezes, dor e cansaço. Não havia lugar mais baixo. Às vezes a gente pensa que o lugar mais baixo era ele nascer numa manjedoura. Não. O lugar mais baixo era ele nascer. Nascer em carne humana. Mas se não bastasse, acontece algo maravilhoso. Aparece a corte real, que talvez o pastor gostaria de ver. Né? Cadê aquela corte? Cadê aqueles soldados? Versículo 13 diz: e subitamente, e aqui é muito legal, né? Porque aqui tem trilha sonora dentro da nossa mente. Aqui tem trilha sonora dentro do nosso coração. A gente olha para o texto e diz: subitamente tem aquele som, né? Ah, subitamente o que aconteceu? Apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial. Apareceu com um anjo milhões de seres angelicais das mais gloriosas castas. Eu não consigo imaginar o que tenha sido essa cena. Eu não consigo visualizar. Eu sei que a Bíblia nos diz de anjos poderosos, Miguel, Gabriel, mas a Bíblia não avança nesse sentido. Mas aqui o texto diz que uma multidão da milícia, as ordens angelicais mais gloriosas, apareceram todas elas, de uma hora para outra. Os exércitos escondidos dos nossos olhos por Deus, mas existentes no mundo, são descortinados na presença de pastores sem nome, sem sobrenome, de pastores sem eira e nem beira. A multidão de anjos surgem. E o que essa multidão de anjos faz? Eles se transformam no mais belo coral já ouvido nessa terra. Subitamente, eles começam a louvar a Deus, dizendo: glórias a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens. Homens estes a quem Deus ama e quer bem. Pensa nesse canto, pensa nesse coral, pensa na troca de voz. Quem conhece um pouco de música pode viajar junto comigo nisso. Contralto, baixo, barítono, que coisa mais linda.
Mas mais bonito do que o cântico é a mensagem que se canta. Olha o que os anjos estão cantando. Deus no alto do seu trono, os homens na pequenez do seu habitat, agora são unidos no nascimento de Jesus Cristo. O importante aqui é o fato de que o nascimento de Jesus é o único que apazigua a maior guerra travada nesse mundo. E qual é a maior guerra travada nesse mundo? Do homem contra o diabo? Não. Do homem contra o seu pecado? Não. De Deus contra o diabo? Tinha a música do rock santeiro, Deus e o diabo na terra. Não. Eu sou da década de 70, eu vou lembrando das coisas, das coisas de lá de trás, vai fazer o quê? O duro é quando eu vou falar para jovens. Aí eu falo, fico olhando para a cara deles, falo, vocês não entenderam o que eu falei, né? Não, eu falei, então esquece, segue. Não vou tentar explicar também, deixa para lá. A maior guerra é a rebeldia da raça humana contra a glória do Deus eterno. Os homens até intentaram fazer uma torre para tomar o céu. A grande ironia da Torre de Babel é essa. Vamos construir uma torre e fazer nosso nome glorioso, e quem sabe a gente invade o céu e destrona Deus de lá. Joga ele para fora. Tolice humana. Os homens nunca fizeram peso para Deus e nunca vão fazer. Mas essa batalha perdurava desde os primeiros dias da humanidade. E por que o nascimento de Jesus é muito mais glorioso do que qualquer nascimento dessa terra? Não é porque veio um anjo. Não é por causa dos títulos de realeza, nem por causa do coral. Mas é porque o seu nascimento, é porque aquilo que o seu nascimento fez, nada poderia fazer. O nascimento de Jesus é a união do céu e da terra. É o Filho de Deus e o Filho de Maria. É o Filho de Deus e é o Filho do homem. É aquele que segura na mão do Pai e segura na mão da gente. É aquele que media. Por isso que ele é o único mediador. Por que ele não tem outro mediador? Porque ninguém é totalmente Deus e totalmente humano. Ninguém. Ninguém é capaz de segurar na mão de Deus sem explodir. Lembra que quando Isaías viu Deus, ele achou que iria morrer, quanto mais de segurar. Lembra quando Moisés queria ver a glória de Deus, ele viu um traço da bondade escondido na penha. Não dá para se relacionar com Deus desse jeito. Somente um do mesmo gene, unigênito. Somente um da mesma essência. Só que ao mesmo tempo, Jesus tem que representar a raça humana. E o que ele é? Totalmente homem. Sujeito às mesmas paixões, sem contudo ter cometido o pecado. O nascimento de Jesus é céu e terra em harmonia. É céu e terra voltando a se beijar. É céu e terra dançando valsa mais uma vez. É céu e terra desfrutando. É Deus amando a raça humana e enviando o seu Filho para nascer e morrer em nosso lugar. Talvez aqui você já tenha se convencido. Ah, sim, né? O William não teve anjo. Não teve anjo. O William tem título, mas não é o Salvador, o Senhor, o ungido. Não teve coral das miríades celestiais. E não fez a paz entre o céu e terra. Estou satisfeito. Mas o nascimento de Jesus ainda tem um último aspecto, porque ele é maior do que todos. Não é só porque havia um decreto real, uma cidade real, um berço real, um emissário real, uma pessoa, uma mensagem real, um coral real. É porque o nascimento dele transforma os homens comuns e faz deles membros da realeza. Olha que coisa magnífica. Quando William nasceu, o nascimento dele não mudou a minha vida nem a sua. Eu não levo o sobrenome dos Tudor, né? Eu sou Alves Basso. Meu sobrenome não mudou. Eu não passo a fazer parte da família real britânica. O nascimento do William não transformou a minha miséria
em majestade. Mas olha o que o nascimento de Jesus fez com a miséria dos pastores sem nome. Versículo 15. Ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Os pastores aqui abrem mão da sua agenda ordinária, que era cuidar de ovelha, proteger de lobo, cuidar de leão, que era aquela lida cotidiana. Eles abrem mão da sua vida ordinária e passam a viver uma vida extraordinária. É interessante que, quando nós lemos o texto onde Jesus vai chamar os apóstolos e transformá-los de pescadores de peixes vivos para matá-los, em pescadores de homens mortos para vivificá-los, é isso que está acontecendo ali. Eles trabalham com coisa viva e levam-la para a morte, agora eles vão trabalhar com homens mortos pelos seus pecados e vão levá-los à vida. Quando Jesus faz essa transformação na vida deles, a gente olha e fala: nossa, que legal, Jesus está transformando a vida desses homens, talvez sejam esses os primeiros homens a serem transformados. Não. Aqui, homens que lidam com ovelhas bicho, são transformados para lidar com ovelhas gente. Há uma transformação aqui ocorrendo nesses homens. Eles não estão mais ligando para pasto. Agora, o que importa é conhecer, ver, experimentar aquilo que os anjos disseram. A boa vontade de Deus, o amor de Deus, a vinda do seu Filho, a vinda do Salvador. Agora, outra agenda começa a moldar a cabeça desses pastores. Versículo 16 diz que isso foi real. Foram apressadamente. Não parece o texto? E largando imediatamente as suas redes. Não parece o mesmo texto? Sim, porque é a mesma coisa. A mesma coisa com os pastores, a mesma coisa com os pescadores, as mesmas coisas com os professores, as mesmas coisas com os vendedores, as mesmas coisas com os motoristas, as mesmas coisas com as donas de casa, as mesmas coisas. E largando seus afazeres e deixando eles para trás, correram apressadamente para se encontrar com o Mestre. Correram apressadamente. E lá chegaram e viram Maria e José. Mas o alvo não é Maria e José. O alvo é a criança na manjedoura. O alvo é o pequenino, Senhor, Messias, Salvador. O alvo é aquele indefeso, Criador e Senhor de todas as coisas. Indefeso, Rei dos reis e Senhor dos exércitos. Indefeso, chefe e comandante das milícias celestiais. As ironias do reino de Deus são magníficas. Eles veem a criança deitada na manjedoura. E assim que eles veem a criança, eles começam a falar. Eles começam a anunciar. Versículo 17, eles divulgam tudo que tinha sido dito a respeito do menino. Disseram dos anjos, disseram da glória, disseram da música, disseram da mensagem. Eles contaram tudo aquilo que eles tinham experimentado. E assim que eles anunciaram o Evangelho, anunciaram a paz entre Deus e os homens, anunciaram a boa nova, todos ouviram e se admiraram das coisas referidas pelos pastores. O que eles se tornaram aqui? Arautos, emissários, mensageiros. É como se eles tivessem recebido a coroa dos anjos e tivessem recebido nas suas mãos e agora dissessem: agora é conosco, agora cabe a nós anunciar, agora cabe a nós nas vigílias da noite irromper e dizer: hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Rei, o Salvador, o Messias, o Senhor. Agora são eles os pregadores, não são mais os anjos. É uma corrida de bastão. E os emissários, cheios de majestade, entregam a sua glória para homens indignos. E esses homens indignos passam a ser homens
da própria majestade. Enviados por Deus. Enviados celestiais. Maria guarda todas essas palavras e medita no coração. Olha que coisa interessante, né? Eu fico pensando nessa pobre e jovem irmã Maria. Imagina passar pela cabeça dela que o ventre dela foi a prisão temporária do autor da vida, do construtor do universo. É lógico que ela vai ficar meditando. Ela vai falar, meu Deus do céu, o que o Senhor fez? E é por isso que ela vai cantar. Os seus olhos contemplaram a humildade da sua serva e a exaltaram, fazendo dela bendita entre as mulheres. Essa mulher não é uma semi-deusa. Essa mulher foi um instrumento de Deus, assim como os pastores, para anunciar a vinda do Salvador, para anunciar a vinda do Redentor. Versículo 20, o que aconteceu com a vida dos pastores? Voltaram para o pastoreio? Não! Agora eles são da majestade. Agora eles não voltam mais para o campo. Agora eles não voltam mais para as ovelhas. Agora eles têm uma nova missão. Eles glorificam, eles louvam, eles testemunham, eles anunciam, eles tomam o lugar dos anjos, eles ocupam o lugar de pastores de almas e não mais de pastores de ovelhas. Por que o nascimento de Jesus é o mais importante? Porque ele é o único que transforma vidas comuns e faz delas vidas extraordinárias. É o único. Não tem outro nascimento. Nunca terá outro nascimento que faz de gente como a gente ser conhecida no céu e no inferno pelo testemunho que dá do Evangelho. O que a gente aprende sobre Deus nesse texto? Bom, a gente aprende que Deus é Senhor da história, ué. E não é? Quem colocou no coração de César fazer o bendito recenseamento? Provérbios nos diz, como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. E o Senhor inclina o rei para onde ele quer. Aonde Deus está nessa história? Está controlando tudo, Está controlando César lá em Roma, está controlando Quirino na Síria, está controlando o nascimento de José em Belém, na cidade de Davi, e está controlando até mesmo as pousadas lotadas. Até as pousadas lotadas. A plaquinha posta na porta, escrito, não há vagas. Foi escrita pelo dedo de Deus, cada uma delas. O que isso significa? Para nós, muita coisa. Deus continua sendo o Senhor da história, mesmo no ano de pandemia. Deus continua abrindo e fechando porta que você nem sabe. Deus continua trazendo você para um lugar como esse hoje à noite, sem que você tenha querido vir. E não é assim? Deus continua reinando. Então descansa. Você não precisa ver. Aliás, a fé é certeza do que não vê. Né? Você não precisa ver nada. Você só precisa confiar que acima do trono de César tem o trono de Deus. Ano que vem tem eleição, não tem? E a gente está morrendo de medo, não está? Que bobagem. Acima do trono de quem for, vermelho ou azul, acima do trono tem um Deus que governa tudo e todos. Ele não é só o Senhor da história, ele é Senhor de reis, se é. Ele move câmaras, senados, parlamentos. Ele faz decretos, anula decretos. Ele modifica a história. Ele não é só Senhor da história, Senhor de reis. Ele é Senhor de circunstâncias tolas. Uma chave que você não acha, que te atrasa 10 minutos. Um telefone que você recebe
e fica irritado porque não era o momento de receber aquela ligação. Circunstâncias estão na mão dele. O que a gente aprende sobre nós? A gente aprende que para receber a mensagem de Deus e ser transformado por Ele, basta ser gente como a gente. Ué, Ele não veio para pastores? Eu não preciso ter 17 sobrenomes. Eu não preciso chamar Daniel, Alessandro, sei lá, Bismarck, de Alcântara, Machado, de Alencar, terceiro. Eu não preciso. Eu não preciso de nada disso. Eu posso ser quem eu sou. Professor de escola, que entra dentro de sala de aula, que fala com o aluno. Deus vem para a gente comum, para a gente que está na lida, para a gente que está pastoreando ovelha, lavando louça, limpando banheiro, dirigindo carro, dirigindo aplicativo. Ele vem para a gente comum. E o que ele faz com pessoas comuns? Ele enche essas pessoas de graça. Ele agracia, Ele abençoa, Ele derrama bênçãos sem medidas. Eu fico pensando nos pastores. Eu acho que aqueles pastores dançaram o resto da noite. Cantaram como meninos, brincaram de roda, se beijaram, eles festejaram, porque a graça de Deus estava sobre a vida deles. E Deus não só escolhe pessoa comum, agracia pessoa comum, mas Ele transforma. Gente sem eira nem beira, recebe um novo nome, tem o nome escrito no livro da vida, vai reinar com Cristo para sempre, vai receber uma coroa. Ele transforma, Ele transforma. E o que a gente aprende por Cristo aqui para encerrar? A gente aprendeu que Ele é o maior nascimento de todos. Mas a gente precisa aprender que Jesus Cristo abriu mão da sua glória para nascer na carne humana, para nascer na manjedoura, para nascer numa família comum e humilde, para ser tentado no deserto, para caminhar de pé descalço, para não ter onde reclinar a cabeça. Jesus fez tudo isso, e o mais alto lugar que Ele chegou foi de pendurado numa cruz de quase 5 metros de altura. O Senhor de todas as árvores ficou preso ao resto de uma delas. O Senhor da vida ficou pendurado por alguns pregos. O Senhor de todas as águas, de todos os mares, teve sede. E Ele fez tudo isso por amor a mim e a você. Essa é a lição do Natal. Essa é a mensagem do Natal. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, em semelhança total de homens, para que os homens fossem transformados na semelhança total do próprio Deus. Na próxima vez que alguém disser, você viu quem nasceu? Ficou sabendo quem teve filho? Você diz, eu preciso te contar de um nascimento. Senta um pouco aí. Eu vou te dar os detalhes do maior nascimento da história. E se você não conhece, eu fui afetado por esse nascimento. E hoje, deixei de ser pessoa comum para ser pessoa da realeza. E te contar que Jesus veio em carne para salvar homens de carne e transformá-los em filhos gloriosos de Deus. Vamos orar e a gente encerra o sermão dessa noite. Senhor, como o seu nascimento é glorioso, como o seu nascimento é fantástico. Que coisa linda é tudo isso, como isso é maravilhoso. E mais maravilhoso ainda, é que tudo isso não aconteceu lá para aqueles pastores.
Tudo isso aconteceu na vida da gente. Eu naquela noite em Belém, fui agraciado por Deus também. Eu naquela noite fui transformado. Naquela noite eu fui sarado. Naquela noite, Deus falava de mim. Deus me queria bem. Não porque eu era bom, porque eu nunca fui. Mas porque Ele enviou o seu Filho ao mundo para salvar pecadores, dos quais todos nós somos os maiores. Essa história não é dos outros, essa história é nossa. E por ser nossa, compete a nós contá-la para sempre. Ajuda-nos, Senhor, nesse sentido. E faça-nos dispenseiros e mensageiros do Evangelho da salvação. Nós oramos em nome de Jesus.